vamos continuar com nossa epopeia de válvulas, tá? Agora nós vamos falar de válvula de controle, né? Igual a gente já falou anteriormente de bloqueio, agora nós vamos falar de controle. Deixa eu voltar com um disclaimer que eu falei lá de bloqueio, mas eu vou voltar com um disclaimer. Gente, aqui ó, é um geral, tá? Vou colocar um pouco mais específico, mas continua sendo um geral. Então, algumas das características que eu estou colocando aqui, dependendo se for um processo especial, alguma condição especial, um fluido especial, um projeto especial, ou fornecedor especial, etc, 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 pode ser que uma das características que eu estou colocando aqui pode não ser adequada e vice-versa. Né? Então, tipo assim, poderia colocar uma grande, não é grande, pode ser pequena, ou então alta pressão, mas não é, enfim, não sei, tá? O que eu estou querendo dizer é que aqui é um geral, para você ter uma ideia do que normalmente acontece, mas considerando sempre que casos especiais são casos especiais e modificações nisso podem acontecer e não são impossíveis. Tudo bem? Ótimo. Então, disclaimer fechado, vamos para lá. Vamos primeiro começar com a válvula globo, que a gente já falou um pouquinho dela numa aula anterior, vocês dão uma olhada na aula anterior aí que fala um geral de válvulas. E nessa válvula globo, é uma válvula que tem umas características interessantes. É uma válvula bem conhecida, muito utilizada para controle, praticamente, não diria praticamente, mas as válvulas de controle, muitas delas, ou a maioria delas, seguem a globo, porque ela realmente tem características muito importantes. E eu vou explicar alguma delas para vocês. A primeira é a curva proporcional. O que eu quero dizer com curva proporcional? A válvula tem uma curva de abertura e fechamento. E essa válvula aqui não é que é absolutamente retinho, nem absolutamente proporcional, mas ela é muito próximo do proporcional na maioria das vezes, né? Dependendo do fornecedor, e claro. Mas é a seguinte, a porcentagem de abertura dela é proporcional à variação de CV que ela tem. Ou seja, se eu abrir a 50%, ela está com 50% do CV. Se ela está com 70% de abertura, ela está com 70% de CV. Se ela está com 10% de abertura, ela está com 10% de CV. Isso é muito, muito bom para válvulas de controle. Porque você consegue controlar melhor, porque você faz uma abertura proporcional, é aquilo que vai acontecer com a vazão, com a perda de carga, etc. Se você tem uma válvula que tem uma curva que ela começa devagarinho, depois ela sobe rápido, naquele ponto que sobe rápido, por exemplo, é difícil de controlar, porque qualquer aberturinha, se aumenta muito a vazão, ou diminui muito a vazão, ou aumenta muito a perda de carga, ou diminui muito a perda de carga. Então, válvulas com curva proporcional, que normalmente são as globo, é muito bom para uma válvula de controle, por isso que ela normalmente é escolhida. Né? Tem alguns motivos para ela não ser escolhida, mas normalmente ela é escolhida por conta principalmente disso. Né? Ela também é comum, tem vários fornecedores aí, claro que depende do que você quer, se quer muito específico, tem muito especial, tem também, e tem super comuns também, simples que você consegue usar aí para água, para ar comprimido, o que você quiser, bem simples, tem de tudo, você consegue achar de tudo. Altas pressões, você consegue, claro, devido ao preço, etc., consegue colocar válvulas com pressões altíssimas, né? 100 bar, 200 bar, pode ir de tudo aqui. Claro, depende do fornecedor, depende do uso, mas pode chegar até altas pressões. Não é toda válvula que consegue fazer isso. Também diâmetros, chega aí para 20 polegadas, até mais. Ela não vai assim até infinito não, mas chega a ser bem grande. Tá? E também com válvulas de controle tem uma tendência a serem menores do que a tubulação, porque a sua ideia é ter perda de carga mesmo, então normalmente você não quer uma válvula do tamanho da sua tubulação, você geralmente quer menor. Não é sempre, mas é comum isso acontecer. Ela serve para gás e para líquido, ou seja, por exemplo, esses gasbol aí que tem aí, que é de gasoduto de gás natural, usa-se válvula tipo globo, né? Para perda de carga, controle, etc. Também. E também para líquidos, super comum também. E é uma válvula, claro, dependendo da qualidade do fornecedor, dos materiais e tudo bem, ela tem uma certa durabilidade bacana. Então é uma válvula que, se você tomar conta dela direitinho, ela vai longe, tá? Ela vai longe. Quais são os pontos negativos dela? Ela é grande e pesada, é uma válvula robusta, normalmente flangeada, grande, o processo dela é complexo, né? Ela tem um S lá dentro, tem um esferoide que vai na sede para controlar, é uma válvula cheia de
minúcias e grande, pesada e robusta, então isso normalmente não é bom para uma montagem, ela não cabe em qualquer lugar, enfim, tem esses problemas, além de ter muito material que faz com que ela fique normalmente cara. Coloquei caro aqui, mas isso é muito relativo, né? Depende do que você quer, às vezes é a única possível, né? E às vezes tem uma outra que é do mesmo preço, mas ela é melhor, enfim. Coloquei porque normalmente, não necessariamente, tá? Justamente por ela ser grande e pesada, né? E ter, ser muito, né, cheia de particularidades. E ela tem um problema que ela não aceita bem sólido. Se for uma água suja, que tiver areia, poxa, não é legal usar válvula Globo de jeito nenhum. Para isso tem que usar outro tipo de válvula. Então isso é um limitante para ela muito forte. Válvula Globo não aceita muito bem sólido, entope, atrapalha a válvula. Às vezes até dá problema de manutenção, às vezes você pode até destruir sua válvula dependendo da quantidade de sólido que você colocar nela. Então isso é um limitador grande dela, tem que ser fluido limpo, ou seja, gás e líquido limpo. É um certo limitador. Pouco esquece, não tem a menor chance de você usar para alguma coisa que tenha sólido, principalmente muito sólido, né? Bom, essa aqui é um geral da Globo, aqui é os dois símbolos, né? Aqui nós temos esse símbolo com a bolinha coloridinha e ela toda coloridinha. São símbolos que eu já vi que são bem comuns, os dois existem, tá? E é isso mais ou menos da válvula de controle. Lembrando que eu estou falando da válvula aqui, eu não estou falando da atuação dela, não estou falando se ela tem que ser pneumática, estou falando da válvula, tá? Esquecem a atuação por agora, a gente pode falar de atuação no futuro, tá? E vamos para a próxima agora. Só um minutinho que eu já volto. Vamos lá, pessoal, mais duas válvulas aqui pra gente falar. Vou falar das duas que parecem bastante, que é tipo mangote ou diafragma, tá? Vamos começar primeiro com a mangote, que é aquela mangueira que você vai espremendo ela, diminui a seção, faz perda de carga e você controla, né? Bom, é uma válvula que realmente tem uma vantagem que ela é ao concurso, digamos assim, né? Ela consegue controlar a polpa com sólidos, né? Um fluido com bastante sólidos, abrasivo. Ela consegue fazer isso de maneira razoável, ou seja, é a única que eu conheço que consegue fazer isso de maneira razoável, né? De grandes diâmetros, né? Então ela realmente consegue fazer isso bem? Não, dependendo do fornecedor então, consegue mal, mas ao menos ela tem essa possibilidade, dependendo do fornecedor que você conseguir, o tipo de fluido que você estiver transportando, e algumas outras características, é possível fazer isso de uma maneira razoável, tá? E ela tem bastantes diâmetros, ela pode ser até bem grande, não muito grande, acredito que até umas 20 polegadas seja possível dependendo do fornecedor, mas além disso eu nunca vi. A última que eu vi tinha por volta de 12, mas o fornecedor falou que tem mais, então pode chegar até aí dependendo do tipo de uso que você tiver, polpa, qual a polpa que você está usando, qual a pressão, etc, etc, etc. Pode chegar a uns diâmetros maiores do que isso, né? Não muito grande, né? Os negativos, ela é uma válvula um pouco robusta, pesada e tal, então não é uma coisa fácil de trabalhar, apesar de que a manutenção dela, de algumas delas, é bem fácil, porque como é muito abrasivo, você tem que fazer muita manutenção, é uma válvula que você tem que ficar trocando aquele mangote com uma certa frequência, né? Então precisa, apesar de ser grande, meio desembolsada, ela tem uma manutenção até facilitada. A durabilidade dela não é boa, ela tem uma tendência a desgastar com frequência a mangueira, a própria mangueira por amassar já é um ponto de fragilidade. E ainda com abrasão, porque a ideia dela é trabalhar com polpa, né, a maior vantagem dela, não faz sentido trabalhar com ela se você não estiver trabalhando com polpa ou com algum fluido bem sujo, né, ou no mínimo muito corrosivo, né, porque como ela é borracha, então um fluido corrosivo pode ser interessante para ela também, dependendo da vazão, a durabilidade dela não é lá as melhores, então é um ponto problemático. Pressão também, normalmente não vai muito longe, como é um mangote, o mangote não dá conta de fazer muita coisa. Então, os fornecedores falam até 50 quilos, eu já ouvi falar, já vi, mas acima disso acho difícil, talvez com diâmetros bem pequenos, então não é uma coisa que você consegue fazer com pressões muito elevadas não, tá? Estanqueidade, como ela tem esse problema de durabilidade, quando ela fica um pouco gasta, o mangote fica um pouco gasto, ela acaba tendo vazamentos, né? Alguns fornecedores nem mesmo com o uso, primeira vez que você tenta colocar lá já vaza, mas como é um uso muito específico para controle e não é uma válvula de bloqueio,
Então, né, faz até algum sentido aceitar esse tipo de não estanqueidade, mas é um problema, claro que é. Temperatura, é uma válvula que não consegue trabalhar a altas temperaturas, apesar de que isso não seja um problema para ela normalmente, não dá para trabalhar, porque é borracha, então não dá para trabalhar, borracha não aguenta. E a curva dela não é uma curva boa, é uma curva de controle ruim, então é uma curva que é embarrigada, então dependendo do ponto que você estiver querendo controlar de vazão e perda de carga é bem problemático, mas é o que tem, então pegar ou largar, né? É basicamente isso. E no caso da diafragma, que elas são similares, né? O princípio de funcionamento delas é similar, que é também por amassamento de um diafragma, em vez de ser uma mangueira, é um amassamento de um diafragma. Essas válvulas aqui elas são um pouquinho diferentes dessa daqui. Apesar de que elas também trabalham com sólidos, o objetivo delas não é trabalhar com grandes quantidades de sólidos, é para trabalhar com um pouco menos. Né? Ela tem uma função de ser mais pontual, um uso mais específico, uma coisa mais especial. Né? Então ela trabalha com sólidos, ela tem muito a principal função dela foi fluidos abrasivos, né? Principalmente muito corrosivos, abrasivos. Abrasivos e corrosivos, né? Então ela tem essa função de fazer esse tipo de uso, né? E a curva dela é boa. Não são todas as curvas, tem vários tipos de válvula diafragma, tem umas que tem umas curvas muito boas, que você consegue fazer um controle bem legal. Então é uma válvula que você consegue fazer uma válvula de dosagem interessante, né? Principalmente para fluidos abrasivos ou corrosivos, principalmente corrosivos, abrasivos nem tanto, corrosivos principalmente, mas ela tem essa capacidade, tá? Ela também tem um problema de temperatura, então o negativo dela, a pressão também não vai muito alta, ela tem limitações de pressão, não pode ir muito alto. E também diâmetro, ela é uma válvula para diâmetros menores, vazões menores, até uns 10 polegadas, assim, aproximadamente, não muito mais do que isso. Então faz com que ela seja uma válvula, entre aspas, dosadora, né? É uma válvula que tem um uso para uma coisa específica, uma dosagem específica de um fluido específico. Então não é uma coisa que você vai ver muito comumente, é uma válvula que você vai ver muito raramente, mas é bom conhecer, porque pode ser que você precise de um dia de um uso especial que uma válvula diafragma pode te dar. Não é uma coisa muito comum, assim também como o mangote também não é uma coisa muito comum, são bem específicas, né? Quando a gente compara com uma Globo, que serve para quase qualquer coisa, você vê uma mangote e uma diafragma, que são usos bem pontuais, é diferente, né? Mas é importante saber, porque pode ser que você precise um dia. Né? Então, vamos para a próxima aí agora.